é o tamanho dessa economia informal, que é muito importante, né? Porque nós estamos usando taxa de juros, etc., sobre um PIB que a gente acredita que é, mas qual é a verdadeira estimativa, se é que existe, verdadeira estimativa da economia informal? Então, se medir a economia informal, tal como eu estou citando aqui, quer dizer, um complemento daquela que é formalmente organizada, mas pegar a segunda parte, que também funciona, também trabalha, também produz, mas não é capturada por pesquisa empresarial, a gente olhando na economia brasileira, eu estou falando de cerca de 11% do PIB, que é proveniente de atividades dessa natureza, do PIB. Mas se eu olhar pelo lado do emprego, tem mais de 20% da população empregada. Mas em termos de PIB, vocês põem 11%? 11%. Então, 11% do nosso PIB está distribuído em uma série de atividades onde o que a gente está chamando de informal está ali dentro. Como, por exemplo, na construção civil, quem produz por conta própria, quem é empreiteiro que faz obra para terceiro, no comércio, quem é vendedor ambulante, quem tem o táxi que trabalha por conta própria, o caminhoneiro que tem o seu próprio caminhão e não precisa ter uma empresa transportadora para funcionar, ele não vai estar na pesquisa de transporte porque o caminhão é dele. Não é empregado porque ele trabalha por conta própria. Então ele não está em pesquisa nenhuma a não ser a domiciliar. Então a carga tributária no Brasil não é de 36%, é de 40%, dos quais nós estamos pagando 40% e tem 10% da população que está pagando zero. Portanto, a média é 36%. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso é um raciocínio absolutamente tendencioso. Por quê? Porque carga tributária não é imposto que você paga metendo a mão no bolso e depositando no banco. Quando você compra uma mercadoria, você está pagando. E o caminhoneiro que trabalha no caminhão por conta própria, ele também coloca combustível, ele também compra peça, ele também paga pedágio. Então nesse informal, alguma coisa está sendo paga? Tudo está sendo pago, porque depois eu vou perguntar com o seu dinheiro como que você compra. Mas quando a gente fala imposto como porcentagem do PIB, se o PIB está subdimensionado por causa da informalidade... Não, o PIB não está subestimado, porque quando mas se fala esses imposto, 11% aí... Mas o IBGE é médio. Quando o IBGE diz que o PIB do Brasil é de 2 trilhões está incluído os 11%, já está computado. Por isso eu posso dizer que são 11%. Senão a gente não teria esse indicador. São 11% da renda gerada do país, são gerados por pessoas que trabalham em atividades que não precisam ser organizadas formalmente para funcionarem. Eduardo, eu queria entender um pouquinho por que alguns dados que até o senhor citou aí estão mudando tão rapidamente no Brasil. O que é isso? É a urbanização, é a escolaridade, por exemplo, taxa de natalidade, né? E outras coisas. Por que está mudando tão rápido? Bom, taxa de natalidade, quando a gente olha a sociedade brasileira com a inserção cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, combinado com práticas reprodutivas que ao longo de pelo menos 3, 4 décadas vêm se introduzindo no país, como os anticoncepcionais, que é uma maneira de controlar a natalidade imprevista ou indesejada, mais a inserção da mulher no mercado de trabalho, que a faz pensar, até mesmo no sentido do planejamento, na melhor época de ter o seu primeiro filho. Em geral, essa mulher que entra no mercado de trabalho, muitas delas preferem prosseguir no mercado de trabalho e só quando alcançar a sua estabilidade ou maturidade que ela toma a decisão de ter o primeiro filho. Quando isso se estende pela idade dos 20 anos e entra pelos 30 anos, só por isso mesmo o número de filhos que ela tenderá a ter será menor. Consequentemente, a própria fecundidade proveniente de ações induzidas ou psicológicas e sociais, isso acaba fazendo com que essa natalidade diminua. Sr. Eduardo, a gente queria agradecer a participação do senhor aqui conosco. Uma pergunta que ficou apenas para a gente encerrar rapidamente. Algumas pessoas estavam perguntando por que portadores de deficiência não eram cadastrados. São cadastrados, como o senhor explicou aqui para a gente? Os portadores de deficiência são perguntados também no questionário da amostra e nós temos a identificação de deficiência visual, auditiva, locomotora e mental. Está no questionário completo da amostra, que serão 7 milhões de domicílios que responderão esse item. Sim, ok. Sr. Eduardo, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação do senhor aqui conosco no Roda Viva. Prazer, muito bem. Quero agradecer também a participação aqui dos nossos convidados, da nossa bancada, que participou aqui conosco. Quero lembrar também a você que as perguntas que você mandou para cá por e-mail e que não foram respondidas pelo doutor Eduardo, nós vamos encaminhar para ele.